Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de abril. Eu vou começar pelos HQs, pelas histórias em quadrinho, e aí depois eu vou passar para os livros que eu li esse mês. O primeiro HQ que eu li esse mês foi Fábulas, o volume 9, Filhos do Império, dando sequência à série Fábulas que eu já tô lendo há um tempo. Pra quem não sabe, Fábulas conta a história dos contos de fadas que teriam, por uma ameaça, sido expulsos do seu reino e vieram morar no nosso mundo, mais especificamente em Nova York. Esse volume 9, como todos os outros volumes da série Fábulas, é um livro que eu dei 3 estrelas. É um livro bom, é um excelente entretenimento, mas não é nada assim revolucionário, nada que me faça perder a cabeça. Mas eu continuo lendo porque me diverte bastante. Em sequência eu li um HQ novo, que foi indicado por vários blogs e vários canais literários, que chama Monster. Monster foi finalizado com 18 volumes, esse mês eu li 4, o que pra mim não é pouca coisa, eu li literalmente um atrás do outro, porque a história me prendeu muito. A história começa com um cirurgião, um renomado cirurgião jovem, ele é japonês, mas ele tá trabalhando na Alemanha, e ele tem que enfrentar uma situação difícil no trabalho dele. Ele tem que ou salvar um paciente que o chefe dele quer que ele salve, que é uma figura política importante, ou então ele tem que salvar uma criança que acabou de chegar no hospital. E ele decide salvar a criança. Mas aí ele descobre que essa criança, ela carrega alguns segredos, alguns mistérios. E isso leva a história pra uma perseguição, assim, frenética. Eu não quero contar muito detalhe da história, porque seria um spoiler muito grande, mas eu adianto que é aquele tipo de história que quando você começa a ler, você não quer parar até você chegar no final. E é uma HQ de suspense e terror, que era um tipo de HQ que eu nunca tinha lido antes, mas eu achei que funciona muito bem no formato. Eu acho que daria uma excelente série de televisão ou um filme, alguma coisa assim. Então recomendo mesmo. E aí passando para os livros, vou começar com Bonequinha de Luxo, que eu já gravei um vídeo aqui pro canal esse mês, eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo tá bem detalhado, eu falo tanto do filme com a Audrey Hepburn quanto do livro. Mas assim, falando rapidamente, o livro me surpreendeu muito. Eu esperava gostar do livro, porque eu gosto muito do filme também, mas eu não esperava amar do jeito que eu amei. Se tornou um dos meus livros favoritos. Ele tem 100 e pouquinhas páginas, então tecnicamente ele é uma novela e não um romance. E o Truman Capote escreve muito bem. Assim, só de você ser presenteado com a escrita dele já vale a pena a leitura. E é um livro que ele transita entre o livro leve e divertido, feito para entreter, e o livro já mais profundo, com alguns elementos reflexivos. Os personagens, eles carregam dentro de si muita tristeza, muita reflexão, mas o livro nunca deixa de ter aquela leveza, aquela coisa do quero fazer o leitor sorrir. Eu ainda quero ler A Sangue Frio, do Truman Capote, que dizem que tem uma temática mais pesada, que é um livro mais pesado. Mas eu recomendo o Bonequinha de Luxo pra quem quer começar com o Truman Capote de um jeito mais tranquilo, eu acho. E aí, dando sequência, eu li pra o Fórum, entre pontos e vírgulas, 7 narrativas góticas da Karen Blixen. Eu acho que quem acompanha o canal deve saber que eu sou apaixonada pela Karen Blixen. Eu já li dela A Fazenda Africana, que é incrível, se tornou um dos meus livros favoritos, que conta a história dos anos que ela passou na África. Então é um livro autobiográfico. E já li também A Festa de Babette, que é um conto dela que eu adoro, que virou filme. O filme também é muito bom. Então eu fiquei um pouco decepcionada com 7 narrativas góticas, porque eu, sofrendo, dei 3 estrelas. A Glaucia, que leu o livro também para o fórum, falou que eu fui muito boazinha com as estrelas. Mas assim, eu acho que um livro bem escrito, como esse livro com temáticas interessantes, como esse livro aqui realmente tem, e com um ou outro conto que me pegou, eu acho que eu não poderia dar menos do que 3 estrelas. Mas eu não posso negar pra vocês que foi uma leitura difícil, foi uma leitura complicada. Eu pensei em abandonar
muitas vezes ao longo do caminho, e tentando explicar para vocês o que é que torna a leitura desse livro complicada. São 7 histórias, 7 contos, e todos eles envolvem um ou outro elemento do gótico. Então a gente tem aqui os castelos mal assombrados, a gente tem fantasmas, a gente tem criaturas sobrenaturais, a gente tem eventos que acontecem à noite e que não são muito bem explicados, a gente tem todos esses elementos. Mas a maior característica desse livro é que ele traz para o estilo narrativo a oralidade. Então, assim, é como se a Karen Blixen estivesse contando todas essas histórias oralmente para você. Então, ela tem diversos narradores que vão contar essas anedotas, vamos dizer assim. Só que esses narradores contam histórias para outros personagens que se tornam narradores. Então, às vezes, a gente tem aqui uma história sendo contada dentro de outra história, sendo contada dentro de outra história. Então, a gente fica, assim, perdido num labirinto. Às vezes, a gente esquece quem estava contando a primeira história. Às vezes, a gente esquece o nome do personagem que começou, e aí daqui a pouco você não sabe nem do que se trata o conto, e você chega no final e você pensa, meu Deus, não entendi nada. Eu achei bem complicado. Assim, eu salvei daqui 3 contos. O meu conto favorito se chama Os Sonhadores, e os outros eu sofri bastante pra ler. Mas assim, pra quem gosta desse tipo de narrativa, eu acho que é uma leitura interessante. Eu só não recomendo pra quem ainda não teve nenhum contato com a Blixen, porque começar por esse livro vai ser um pouco broxante. A discussão no fórum foi interessante, apesar de um pouco engraçada, porque eu acho que todo mundo ficou meio perdido. Mas a Lua gostou bastante. Eu vou deixar aqui embaixo a resenha que eu escrevi pra esse livro lá no blog, pra quem tiver interesse em dar uma lida. O outro livro que eu li esse mês foi Origens da Fundação, do Isaac Asimov. Eu tenho um pouco de dificuldade pra falar de ficção científica no canal, porque eu sinto que ninguém lê. E eu tenho mais dificuldade ainda pra falar do Asimov, porque eu sinto que é um escritor de ficção científica que todo mundo tem um pouco de medo. Eu não sei exatamente porquê. Mas falando rapidamente da trilogia da Fundação, pra quem nunca ouviu falar, é baseada naquele livro do Edward Gibbon, um historiador, chamado História do Declínio e Queda do Império Romano. Então, assim, o Asimov pegou essa ideia da queda de Roma e transferiu para um Império Galáctico que estaria em decadência. Só que aí, ao invés de Roma, a gente tem um Império Galáctico, né? E aí um matemático chamado Hari Seldon, ele desenvolve uma nova ciência chamada psicohistória, que seria capaz de prever eventos humanos, e ele conseguiria reduzir a Idade das Trevas que viria para que o conhecimento não se perdesse. É basicamente essa a história da Fundação. Então, assim, para quem nunca leu ficção científica, é uma ficção científica bem tranquila, é o que se chama de ficção científica soft, porque ela é mais inspirada nas ciências humanas do que nas ciências exatas. E o Asimov, ele escreveu a trilogia original, e muitos anos depois ele escreveu 2 livros que antecedem a trilogia original e 2 livros que ocorrem depois da trilogia original. Esse aqui é o segundo livro dos que antecedem a trilogia original. Eu li o primeiro dos que antecedem, que é Prelúdio à Fundação, no mês passado, ou retrasado, mas eu só escrevi a resenha para o blog dele ontem. Eu tô bem atrasada com as resenhas do blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Eu explico também um pouco da história da trilogia da Fundação pra quem tiver interesse em saber mais. Eu gostei muito mais de Prelúdio do que eu gostei desse aqui, porque Prelúdio, ele conta um pouco de como era a capital do Império, um planeta chamado Trantor. Então é bem curioso saber como é que funcionava esse planeta, e ele conta também os primeiros anos de Hari Seldon na capital do Império. Então é muito interessante ver como essa figura de Hari Seldon veio a se tornar o que ela se tornou. Mas já nesse aqui eu achei que não acrescentou muito, eu acho que se esse livro não existisse não faria tanta falta assim. Mas mesmo assim eu acho interessante pra quem gosta da trilogia da Fundação. Vamos lá, né? Outro livro que eu li esse mês foi Scarlet, que é a continuação de Cinder. Chama Crônica da... Meu Deus, eu tenho muita dificuldade de lembrar nomes de séries. Acho que é Crônicas Lunares. Se eu estiver errada, eu vou corrigir aqui em algum lugar.
É o segundo livro das Crônicas Lunares. Começou com Cinder e agora Scarlet. Eu li esse mês e acho que depois tem um que chama Cress. E depois tem um final que chama Winter. Acho que é por aí. O primeiro livro, Cinder, conta a história do que eu chamo de uma Cinderela biônica. Porque é a história da Cinderela, só que pra um cyborg. A Cinderela desse livro tem um braço de metal e uma perna de metal, porque por conta de um acidente que ela sofreu na infância, ela perdeu metade do corpo dela, que foi substituído por robô. E nessa sociedade, os robôs são muito... eles sofrem muito preconceito porque eles são vistos como menos humanos. Então tem um componente aí de discriminação da Cinderela que é bem parecido com o da história original. E agora no segundo livro, Scarlet, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho não é biônica, mas a história dela com o Lobo Mau é bem interessante. Eu tenho que dizer que não são livros brilhantes, nem são livros assim imperdíveis, mas são livros divertidos de ler. Eu acho que depois que eu terminar de ler o Cress, eu acho que eu vou gravar um vídeo falando dos três e falando um pouco das crônicas, pra ter uma ideia melhor de como a história assim se fecha. Apesar que eu acho que o Winter nem foi lançado ainda, que é o quarto, mas eu vou tentar falar um pouquinho da minha experiência até agora. E falando um pouquinho dos livros que eu tô lendo esse mês, eu tô lendo o Frankenstein, porque estreou a segunda temporada de Penny Dreadful, que é uma série de terror que eu adoro. E o Dr. Frankenstein é um dos personagens de Penny Dreadful, então eu comecei a ler. Tô bem no comecinho ainda. E tô lendo também Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Miyakoto. E aí eu falo um pouquinho pra vocês no próximo vídeo de leituras de maio sobre esses dois. Um beijo e tchau!